Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Caio, eu dou aula de matemática para o sétimo ano F, tá? Eu divido as aulas de matemática, né? A gente divide entre eu, a professora Érica, que dá aula para os sétimos anos da tarde, e a professora Kelly, que dá aula para o sétimo A ao sétimo E, tá? Então, aos poucos vocês vão se habituando com a minha voz, que a minha voz vai aparecer em alguns desses slides, algumas dessas aulas de vocês, tá legal? Bom, nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medidas de comprimento e medidas de superfície, tá? Vamos começar falando um pouquinho a respeito das medidas de comprimento, tá? Por que a gente mede um objeto? Para comparar, para a gente poder comparar qual objeto que é maior ou um objeto que é menor, tá? Então, ó, medir é comparar uma grandeza com uma outra de mesma natureza tomada como padrão. Medição é, portanto, o conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza. Bom, para a gente determinar, então, uma medição, a gente tem que usar uma unidade de medida, certo? No nosso caso, a gente vai usar como unidade padrão de medida aquela definida pelo Sistema Internacional de Unidades, no SI, que é aquela que a gente chama de metro. O metro ele possui alguns múltiplos e alguns submúltiplos, tá legal? Que a gente vai comentar já já. Mas saiba que assim, não existe só o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é aquela que é utilizada na maioria dos países. Existem alguns outros sistemas de unidades de medida, por exemplo, o Sistema Imperial, que fala para vocês sobre polegadas, pés, que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as unidades de comprimento, então? Como eu falei para vocês, a unidade padrão que a gente vai utilizar é o metro, certo? Além do metro, a gente tem os múltiplos do metro. Os múltiplos do metro são aquelas unidades de medidas que são maiores. Para a gente conseguir medir distâncias maiores, comprimentos maiores, vamos colocar assim. Quais são elas? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O metro a gente representa pela letra M minúscula. O decâmetro a gente coloca como sendo DAM, tudo minúsculo. Hectômetro, HM, tudo minúsculo, e quilômetro, KM, tudo minúsculo. Esses caras são os múltiplos do metro, beleza? Os submúltiplos do metro são aquelas unidades utilizadas para medirmos objetos menores, objetos pequenos ou distâncias pequenas, que são quais? O decímetro, que a gente representa pela letra DM minúscula, o centímetro pelas letras CM, tudo minúsculo, e o milímetro pelas letras MM, tudo minúsculo. Os submúltiplos, eles vão passar a ideia para vocês, como eu comentei, de coisas menores. Então vamos pensar primeiro a respeito do decímetro. O que é um decímetro? Imagina que eu tenha uma régua de 1 metro na minha mão. Essa régua de 1 metro, eu decido dividi-la em 10 partes iguais e pegar uma partezinha pequenininha dessas 10. Uma partezinha pequenininha dessas 10 é aquilo que a gente chama de decímetro. O prefixo dec vem da 10ª parte do metro. Resumindo, se eu pegar 1 metro e dividir em 10 partes, eu tenho um decímetro. A mesma lógica se aplica para o centímetro, só que agora eu vou pegar a mesma régua de 1 metro minha e vou dividir, ao invés de 10 partes, eu vou dividir em 100 partes iguais e ficar com uma parte pequenininha dessas para mim. Essa parte pequenininha é aquilo que a gente chama de 1 centímetro. E a mesma lógica se aplica para 1 milímetro, só que o milímetro é a milésima parte. Eu peguei 1 metro e dividi em 1000 partes iguais. Tudo bem? Para a gente conversar sobre todas essas unidades de comprimento, a gente vai falar também a respeito da transformação entre elas. Caso eu queira passar, de repente, de quilômetro para metro, de metro para centímetro, de centímetro para milímetro e assim por diante, tá? É extremamente importante, pessoal, vocês guardarem essa tabelinha aqui, essa listinha de vocês, tá? Gravem ela, decorem ela, como é que ela tá lá? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Decora isso, são 7 unidades padrão, tá legal? E o que acontece? Toda vez que a gente quiser fazer uma conversão, ou a gente vai multiplicar por 10 ou dividir por 10, depende daquilo que a gente vai estar fazendo. Então vamos começar com esse slide que está aparecendo aí para vocês agora. Ó. Transformando
Nesta lista, da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. Como assim, professor? Eu não entendi. Por exemplo, se eu quiser 1 quilômetro é equivalente a 10 hectômetros. 1 hectômetro é equivalente a 10 decâmetros. 1 decâmetro é equivalente a 10 metros. E assim por diante, tá legal? Sendo assim, toda vez que eu quiser fazer uma conversão da esquerda para a direita, basta eu multiplicar o valor que me foi dado por 10, beleza? Vamos falar um pouquinho melhor disso? Vamos entender melhor disso? Ó, por exemplo, no caso aqui, foi dado para mim 5,31 decâmetros. Então, foi me dado na unidade de medida decâmetro, certo? Estou lá em decâmetro. E eu quero saber quanto que 5,1 decâmetros equivalem em metros. Resumindo, de decâmetro para metro, eu caminho apenas uma casa. Se eu caminho uma casa da esquerda para a direita, isso significa que eu tenho que multiplicar o meu valor por 10. Resumindo, eu vou pegar o 5,31 e multiplicar por 10. 5,31 vezes 10, ó, toda vez que eu multiplico um número decimal por 10, a minha vírgula anda a quantidade de casas decimais que for a quantidade de zeros que eu tiver, de algarismos zeros, que eu tiver na minha multiplicação. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou multiplicando por 10. Resumindo, quantos zeros eu tenho? Um zero, certo? Se eu tenho um zero, isso significa que a minha vírgula irá se deslocar uma casa, como é uma multiplicação, para a direita, ficando então 53,1 metros, beleza? Bom, se quisermos passar de uma unidade da lista para outra que está 2 posições adiante, devemos multiplicar por 10 o número que indica a medida e depois novamente por 10, portanto devemos multiplicá-lo por 100. Professor, não entendi muito bem isso, vamos lá, ó. Quero passar então de metro agora para centímetros. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o valor que estava em metros, multiplicar por 10 e o resultado multiplicar por 10 de novo, que aí eu chego na casa dos centímetros. Ou, caso eu prefira, para ganhar tempo, eu posso multiplicar direto por 10 vezes 10. 10 vezes 10 que é quanto, gente? 100, beleza? Então, se eu quiser passar de metro para centímetro, ao invés de eu multiplicar por 10 e o resultado eu multiplicar por 10 de novo, eu posso simplesmente multiplicar direto por 100. Vamos dar uma olhada no exemplo? Ó, foi me dado 0,83 metros, certo? E eu quero saber quanto que isso corresponde em centímetros, beleza? Resumindo, eu estou em metro, quero chegar em centímetro. Ando uma, 2 casas. Posso multiplicar por 10 vezes 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Como eu estou multiplicando por 100, eu tenho 2 algarismos zeros. Isso significa que a minha vírgula tem que se deslocar 2 casas. Como eu estou multiplicando, são 2 casas para a direita. Então a minha vírgula que estava antes do 3, ó, caminha uma, antes do 3, não, desculpa, antes do 8, caminha uma, 2 casas e vai parar depois do 3, resultando então em 83 centímetros, tá legal? Até aí tranquilo, né? Até então, a gente estava sempre caminhando da esquerda para a direita. Agora eu tenho que fazer o caminho inverso. Eu quero caminhar da direita para a esquerda. Como que eu vou fazer isso, professor? Como eu vou fazer o caminho inverso, obviamente eu vou trabalhar com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Resumindo, toda vez que eu quiser ir da direita para a esquerda, ao invés de multiplicar por 10, agora eu vou dividir por 10. E é isso que esse slide está falando aí pra gente. Ó, para transformar uma certa medida de uma unidade para a anterior, devemos dividir por 10 o número que indica a medida. Por exemplo, 75,2 hectômetros, tá? Então agora eu quero passar de hectômetro para quilômetro, certo? O que eu vou fazer, gente? Eu vou caminhar apenas uma casa, só que agora eu estou caminhando da direita para a esquerda. Resumindo, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Dividir por quanto, gente?
por 10? Dividir por 10 é muito parecido com multiplicar por 10. Dividir por 10, ao invés de eu caminhar a quantidade de zeros para a direita, eu vou caminhar a quantidade de zeros para a esquerda. Como assim, professor? Não entendi. Então, ó, estou dividindo por 10, certo? Tenho um zero. Minha vírgula, ela estava logo depois do 5. Isso significa que quando eu divido por 10, ela tem que caminhar uma casa para a esquerda. Resumindo, ela vai parar na frente do 5. E vai ficar quanto? Gente, 7,52 quilômetros. Beleza? Obviamente que, é claro, que para a gente voltar 2 posições na lista, a gente pode dividir por 10 e o resultado dividir por 10 de novo, ou simplesmente ganhar tempo e dividir direto por 100. Então, ó, por exemplo, se eu tenho lá 232 centímetros e eu quero passar aqui para metros, tá? Aqui saiu com um errinho de digitação, gente. Então, bastante cuidado que eu quero passar para metros agora, tá? O que eu vou fazer? Eu posso dividir, de centímetro para metros, eu tenho 2 casas. Eu posso dividir por 10 e o resultado dividir por 10 de novo, ou simplesmente dividir direto por 100. Dividir por 100, mesma lógica que dividir por 10. Ó, quantos algarismos zeros eu tenho? 2 algarismos zeros. Isso significa que a minha vírgula tem que se deslocar 2 casas para a esquerda, porque é uma divisão. Bom, mas o número não tem vírgula, professor. Quando não aparece a vírgula dele, isso indica que a vírgula está escondida atrás do último algarismo. Qual que é o último algarismo? É o 2. A minha vírgula, ó, ela está escondidinha aqui atrás. Como eu vou andar 2 casas para a esquerda, ando 1, ando 2. E vai ficar, então, 2,32 metros. Beleza? Bom, sendo assim, vamos dar alguns exemplos aí para vocês, para a gente fixar melhor isso aqui. Ó. A gente vai transformar agora 0,52 km em centímetros. Então, veja a lista de unidades. Está lá a lista de unidades que isso daqui vocês têm que decorar, não tem jeito, tá? Bom, gente, de quilômetro para centímetro, ó. Ando 1, 2, 3, 4, 5 casas. Isso significa que eu vou precisar multiplicar por 5/10. Resumindo, eu vou multiplicar direto por 1 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A quantidade de posições que eu vario é a quantidade de zeros que eu vou colocar na minha multiplicação ou na minha divisão. Então, ó, a posição desejada está 5 posições à direita da posição dela. Então, multiplicamos o número dado por 100.000. Ou seja, a vírgula avança 5 posições, como a gente está multiplicando, para a direita. Como meu número era 0,52, peguei minha vírgula aqui. Andei 2 casas. Professor, está faltando gente ali. O que você faz? Acrescenta em zeros. Quantos zeros estão faltando? Quantos zeros você vai precisar acrescentar? 3 zeros, resultando então em 52.000 centímetros. A mesma lógica se aplica na divisão, na volta, né? Então, ó, agora a gente quer transformar 745 milímetros em metros. Então, ó, de milímetros para metros eu tenho 1, 2, 3 posições. Resumindo, quando eu volto eu preciso dividir. Eu vou dividir por 1 com 1, 2, 3 zeros. Eu vou dividir por 1.000. Então, ó, a posição desejada, metros, está 3 posições à esquerda da posição dada. Por isso, dividimos 745 por 1.000. Bom, de novo, 745 dividido por 1.000, ele não tem vírgula. A vírgula está escondidinha atrás do 5. Então, quantas casas eu vou ter que andar agora? Gente, se eu tenho 3 zeros, eu tenho que andar 3 casas. Como eu estou dividindo, 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, e a sua vírgula vai parar, então, na frente do 7, ficando 0,745 metros. Tá legal? Sendo assim, a gente encerra essa parte das medidas de comprimento e vamos entrar agora na parte de medidas de superfície. Bom, de onde surgiram as medidas de superfície? A gente não sabe ao certo, não se sabe ao certo quando foi usado o primeiro cálculo da área de superfície, mas se acredita que teve origem no Egito ou na Babilônia. Por quê? Eles mediam os terrenos deles, certo? Então eles queriam saber quem tinha o maior terreno lá. E aí, para medir, eles decidiram medir.
Bom, as medidas de superfície elas estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podem servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia. Como saber quanto de cerâmica necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol e etc. Até para eu pintar a parede do meu quarto de repente e quiser saber quanta tinta eu vou utilizar, eu preciso saber o tamanho da parede, eu preciso saber a superfície da parede, certo? É muito utilizado mesmo. Bom, medidas de superfície. A tabela, gente, é muito parecida com a tabela de medida de comprimento. Pode reparar, ó, eu tenho lá o metro quadrado, o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Tenho como submúltiplo decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, tá? A tabela não se altera, ela só se altera pelo fato de ter o quadrado ali em cima. E aí o que acontece? Ó, o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado são utilizados para medir grandes superfícies, então são os múltiplos, lembra que a gente comentou. O decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado são utilizados para pequenas superfícies, que são os submúltiplos. Bom, o que é medir? Como a gente já comentou, é comparar a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie considerada padrão e denominada. A unidade de medida é toda medida constituída de um número e uma unidade padrão. No caso, a unidade padrão de superfície no sistema internacional, como a gente já comentou, é o metro quadrado, beleza? O metro quadrado que tem como múltiplos o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, e como submúltiplos decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro. Bom, metro quadrado é a unidade fundamental para medir a superfície, tá legal? E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia ela corresponde à área de um quadrado que tem lado de 1 metro. Como assim, professor? Eu não entendi. Imagina que eu tenho um quadrado que tenha 1 metro de base e 1 metro de altura. Para eu calcular a área deste quadrado, basta eu multiplicar a base pela altura. Lembrando que o que é a área de uma superfície? É a região interna dessa superfície. É como se eu colocasse um monte de pontinho pequenininho aqui dentro para preencher isso aqui. Quero saber quanto que eu vou colocar. E aí o que vai acontecer? 1 vezes 1 resulta em 1 metro quadrado. É essa que é a ideia de metro quadrado. Bom, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil aqui, ó. Suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmica, tendo cada pedra 1 metro de lado. Então, eu tenho o quadradinho azulzinho, que tem 1 metro de base e 1 metro de altura, o quadradinho branquinho, que tem 1 metro de base e 1 metro de altura, e assim por diante. Eu quero saber quantos metros quadrados tem essa sala de aula. Como é que eu vou fazer, gente? Cada quadradinho pequenininho desse tem 1 metro quadrado. Afinal de contas, 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Quantos quadradinhos pequenininhos desse eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Resumindo, a área da minha sala de aula é de 16 metros quadrados. Óbvio que a gente também vai comentar sobre a transformação de unidades quando a gente fala de superfície, tá? Uma mesma superfície ela pode ser fornecida em unidades diferentes, assim como o comprimento. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que mora em uma casa de 100 metros quadrados ou de 10 mil decímetros quadrados. Aqui muda um pouquinho para a parte de comprimento. Por quê? Quando a gente falava de comprimento, para eu passar, por exemplo, de metro para decímetro, eu multiplicava por 10. Para eu passar de metro para decâmetro, eu dividia por 10. Agora a gente está falando de metro quadrado, de decímetro quadrado e de decâmetro quadrado. Para fazer essas conversões, então, ao invés de eu multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado, gente? É 100, certo? Então, toda vez que eu quiser passar de metro quadrado para decímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100. De decímetro quadrado para centímetro quadrado, por 100 de novo. E assim por diante, tá? Vamos dar um exemplo? Ó, tenho lá 5,31 decâmetros quadrados e eu quero passar isso para metro quadrado. Como é que eu vou fazer? De decâmetro para metro, eu estou caminhando da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar. Como é decâmetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar por quanto, gente? Por 100.
100 tem 2 zeros. Isso indica que a minha vírgula irá se deslocar 2 casas para a direita. Se a minha vírgula estava antes do 3, ela caminha 2 casas para depois do 1. Depois do 1, ficando então 531 metros quadrados. Beleza? Bom, a mesma lógica se aplica se eu quiser pular 2 casas. Para cada casa que eu pulo, eu acrescento 2 zeros. Resumindo, se eu pular 2 casas, eu vou acrescentar 4 zeros. Então, ó, se quisermos passar de uma unidade da lista para outra que está 2 posições adiante, devemos multiplicar por 100 o número que indica a medida e depois novamente por 100. Resumindo, o que acontece? Andei uma casa, são 2 zeros. Andei mais uma casa, mais 2 zeros. Por quantos zeros eu vou multiplicar? Por 1, 2, 3, 4 zeros, certo? Resumindo, eu vou multiplicar isso daqui por 10.000, beleza? Vamos ver com o número, ó, 0,81 metro quadrado e eu quero passar para centímetro quadrado. Cuidado aqui, tá, gente? É quadrado, tem um quadradinho pequenininho aqui, o 2zinho pequenininho, tá? Bom, o que eu vou fazer? Estou caminhando 2 casas para a direita. Como é para a direita, eu vou multiplicar. 2 casas eu acrescento 4 zeros. 4 zeros eu vou multiplicar por 10.000. 4 zeros, 4 casas para a direita. Minha vírgula que estava antes do 8, ó, vai caminhar 1, 2 casas. Professor, tá faltando gente. O que eu vou fazer? Acrescenta em zeros. 3, 4. E aí vai ficar 8.100 centímetros quadrados. Óbvio que, para a gente caminhar da direita para a esquerda, ao invés de eu multiplicar, eu irei dividir, certo? Então, eu vou dividir agora por 100. Então, para transformar uma certa medida de unidade para a anterior, devemos dividir por 100 o número que indica a medida. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser passar 100 decímetros quadrados para metro quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100, porque é só uma casa que eu estou caminhando da direita para a esquerda. 100 dividido por 100 dá 1 metro quadrado. Beleza? Óbvio que, para eu voltar 2 posições, eu vou dividir por 10.000. Afinal, cada posição eu tenho que acrescentar 2 zeros.